Então, hoje, terminando, eu pensei que esse capítulo 12 ia ser mais simples, mais fácil, mas, na verdade, é tão complexo quanto o capítulo 11, embora a gente imagine que não fosse assim. O fim e o recomeço de tudo. Esse é o título do nosso trabalho de hoje. Daniel 12, trilha 12. Assim que acabar aqui essa fala, você já pode acessar lá a trilha e dar sequência a um aprofundamento ainda maior do que o que estamos dando agora. Porque lá na trilha a gente coloca outras coisas, coloca uma provazinha, né? Coloca um infográfico e fica bem mais robusto o negócio, né? E aqui a gente tem o limite do tempo. Então, Daniel 12, verso 1, diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui é a ideia de que se levantará Miguel nesse tempo. Nós terminamos o capítulo 11 afirmando que o rei do norte e as forças adjacentes, não tendo mais como lutar entre eles, então eles se voltam para atacar o povo de Deus, os santos de Deus. Entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, e ali no centro está o Monte Sião, Monte Santo, o lugar do povo de Deus, né? E que representa as alturas, o lugar da morada de Deus, que representa também aqui o lugar de santidade, o lugar onde o povo se reúne. Enfim, então, assim, a cena posterior, iniciando ele com Daniel, é que Miguel impede que haja esse ataque e intervém. Só que antes disso, aí Daniel, o anjo faz mostra uma brechazinha ali para ele, que é o tempo de angústia, e que antes dessa iminente volta, nós vamos experimentar esse tempo de angústia como nunca houve antes. Contudo, eu queria fazer um recorte a essa ideia de que no livro de Daniel, que começa com Miguel, termina com Miguel, que é o personagem mais importante do livro de Daniel, e nós vimos em outros estudos que é o próprio Jesus. Eu achei interessante recortar aqui por que Miguel seria o personagem mais importante do livro, né? Então, nós vemos lá em Daniel 3:25, o quarto homem da fornalha é Miguel. Em Daniel 7:13, o filho do homem no juízo, ok? Em Daniel 8:11, vemos Miguel como príncipe dos exércitos de Deus. Em Daniel 9:26, como o Messias, que seria cortado no meio das 70 semanas. Em Daniel 10:13, como o comandante dos exércitos divinos. Daniel 12:6, o homem vestido de linho sobre o rio, ok? A gente vai já falar sobre isso. E em Daniel 12:1, aquele que se levanta a favor do povo no conflito final. Então, assim, muito legal a gente perceber Daniel colocando a figura de Cristo aqui como o anjo Miguel, que é aquele que, quando o anjo Gabriel teve dificuldade de chegar para atender a oração de Daniel, ele só pôde chegar porque Miguel interviu e livrou ele do ataque do arcanjo da Pérsia. A gente falou isso há algum tempo atrás. Então vamos agora para o tempo de angústia, né? Outro aspecto importante do capítulo 12. Daniel 12:1, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve antes. Quer dizer, antes da volta de Jesus, antes da ressurreição especial, haverá um tempo de angústia tremendo. Eu peguei no livro Beneficência Social, de Ellen White, página 136, o seguinte texto: os juízes de Deus estão na terra. Ok? Então, os juízes já começaram. E é isso que os meninos estão explorando aí nos canais. Semei e o Rob tem explorado muito isso. As guerras e rumores de guerra, a destruição pelo fogo, pelas inundações. Estamos vendo isso agora, né? Nesse sábado.
E nessa última sexta-feira, muitas coisas acontecendo, nessa questão também de chuva, além do que se esperava, especialmente aqui no lado da Bahia, no sul da Bahia, né? Então, tudo isso diz claramente que o tempo de angústia, que aumentará até o fim, está às portas. Ou seja, no olhar de Ellen White, nós já estamos vivendo o tempo de angústia. Só que ainda levemente, período introdutório desse tempo de angústia. Essa angústia vai se ampliar muito mais. Aí ela diz: o mundo está insuflado pelo espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel já alcançaram quase o seu cumprimento final. Então, é uma dica interessante que Ellen White dá, que mostra que, de fato, aquele finalzinho do 40 ao 45, verso de capítulo 11 de Daniel, é claramente um indicador do tempo do fim do tempo. Ok? Ainda no grande conflito, página 614, Ellen White diz: deixando Jesus o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra, e os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Então, isso é um dado importantíssimo. Lógico que nós teremos o Espírito Santo conosco, porque ele está sendo retirado da terra, no sentido de que a porta da graça está se fechando e os homens ímpios que não se converteram, não tem mais chance para eles. Mas o Espírito Santo continua nos guardando. Nós não vamos ser os santos, eu digo nós porque creio nisso, né? Que nós, nessa sala, você que está me ouvindo agora, está nesse esquema do remanescente fiel, dos santos de Deus. Lembre-se do que eu sempre estou dizendo aqui, Romanos 9, 27, o povo de Deus é como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Então, eu creio e quero, e vocês querem estar no meio desse remanescente. Então, para nós, o Espírito Santo não vai ser retirado. Ok? Mas nós vamos viver sem a intercessão de Cristo no santuário, porque ele terá saído de lá. E nesse interim, haverá esse tempo de angústia como nunca houve antes. Bom, aí nesse contexto, Daniel 12, 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo. Então, muitos intérpretes, na nossa perspectiva da interpretação historicista, creem que essa é uma referência à ressurreição especial, não ainda a ressurreição geral, ok? E Ellen White, perdão, o pastor Elias Brasil, que foi o meu diretor aqui no nosso curso de teologia no Salto, durante muitos anos, escreveu um livro sobre o título O Livro de Daniel, na página 129. Olha o que ele diz. 2 grupos se destacam nessa hora. Os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, okay? E ele confirma isso com Mateus 26, verso 64, e Apocalipse 14, verso 13. Tá? E o número 2, os que crucificaram Jesus. Esses ressuscitarão na ressurreição especial para ver que o Cristo era de fato o Cristo, e não o impostor como eles consideraram, levando o Cristo à morte. Então, esse momento seria para a ressurreição especial. Logo em seguida, vem a ressurreição geral. Tá? Nesse contexto da ressurreição geral, que vem logo a seguir, a gente não sabe exatamente qual é o tema, mas é um tema muito curto, tá? Em que haverá essa ressurreição especial. A Ellen White também fala sobre essa ressurreição especial, e ela diz que estará lá no meio dessa turma a ceia das aves. É um alerta para nós aqui, e duro demais de ouvir e de também de saber. Apocalipse 19, né? Apocalipse 19 está colado com Jeremias 25, 33, que diz o seguinte: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra e não serão pranteados, nem enterrados, nem recolhidos. Serão como esterco sobre a face da terra. Olha que coisa dura, que coisa terrível. Apocalipse 19, 17,
confirma dizendo: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, os abutres, os urubus: vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, que é, no meio teológico, conhecido como a ceia das aves. Gente, isso é muito sério, muito profundo e muito significativo. Devemos pensar agora, nesse momento, e levar amigos seus a pensarem, amigos que ainda não conheceram a verdade, amigos que ainda não têm seu nome escrito no livro da vida. Em que ceia queremos estar? Na ceia do Cordeiro ou na ceia das aves? Essa é uma questão importante para pensarmos. Bom, Daniel 12, 7 mostra que aparece um homem vestido de linho, e Daniel ouve a voz desse homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio Nilo. Não o rio Nilo, né? O rio Nilo aqui sou eu, com os meus estudos, que estou colocando, pelo que descobri nos meus estudos. Mas aqui diz só no rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Então, esse tempo, tempos e metade do tempo, nós já estudamos em capítulos anteriores, que são os 1260 anos de perseguição do sistema papal. Okay? Não há mais dúvida sobre isso. Mas Daniel está angustiado, perguntando até onde vai? Qual é o fim disso? E aí, o anjo Miguel está no rio, e os estudiosos supõem que seja no rio Nilo, porque o rio Nilo tem toda aquela vibe, né? Vamos dizer isso agora, não é? Aquela abordagem, né? Ateísta, que depois outros povos que se tornam também ateístas, materialistas e humanistas vão seguir a mesma linha, que é a linha do Rei do Sul, que vai brigar todo o tempo com o Rei do Norte, que é assunto do capítulo 11. Então, os estudiosos creem que esse rio seria, na simbologia bíblica, teológica, o rio Nilo, que ele seria representativo desses poderes também perseguidores do povo de Deus. Ok? E o tempo, tempos e metade do tempo, seria referência àqueles anos de perseguição. Ok? E aí ele diz, e aí todas as coisas serão cumpridas. Então é bom a gente atentar para isso, porque é uma evidência de que nós estamos realmente no tempo do fim. E muito provavelmente no fim dos tempos. Vamos pensar sobre isso, tá? Bom, aí tem mais umas coisas interessantes lá em Daniel 12, 11 e 12, que eu sempre me intriguei, né, com aquela expressão de 1.335 anos, tá? E de 1.290 anos. Então, olha o que ele diz em Daniel 12, 11 e 12. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posto à abominação desoladora, haveria 1.290 dias. Então, a partir de quando foi colocada a abominação desoladora, mais 1.290 dias. E ele diz mais, bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Você meio deve lembrar disso, que a gente sempre conversou sobre isso, achando esses números intrigantes e difíceis de interpretar, né? E é curioso notar, naquela perspectiva que eu falei, em outros estudos sobre a ideia que eu aprendi no curso de teologia do pastor José Carlos Ramos, que as profecias se realizavam, deveriam ser entendidas de modo inaugural, realizada e consumada. Profecia inaugural, realizada e consumada. Ela seria inaugural em todos os momentos antes de Cristo ou antes do fim. E ela seria realizada em Cristo, porque a abominação desoladora, ela ocorreu em Cristo ali. Foi quando Roma veio e destruiu tudo. Foi uma abominação desoladora. Acabou com o santuário, acabou com Jerusalém, e Jesus já falou disso, cuidado, olha para que não aconteça no sábado e tudo mais. Ok? E agora, Daniel está falando da abominação desoladora do fim do tempo. Ok?
E aí, vamos entender essa questão desses dias, né? Então, são 1.290 dias e 1.335 dias. Ele diz, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, okay? Isso a gente identifica no ano 508 até 538, quando a gente identifica ali a queda daqueles três chifres e se determina o domínio total da Roma pagã sob a figura do sistema papal. Ok? Então, ali começa esse domínio. E aí, se você somar 1.290 anos a 508, nós vamos chegar a 1.798, que é ali o tempo do fim mesmo, quando o Papa sofre aquele golpe do general Berthier. Okay? E junto com a Revolução Francesa, toda a igreja é sentida. Okay? Então, vou repetir. 1.290 anos, acrescidos a 508, você chega a 1.798. E se você somar agora 1.335 anos aos 508 anos, ao ano 508, você vai chegar a 1.843. Interessantíssimo. 1.843 é um movimento da primeira mensagem angélica, que é expressada no Apocalipse. E aí vem todo o movimento da igreja de Guilherme Miller, aquele movimento todo, e no mundo inteiro, né, todas as religiões se unem para proclamar que Jesus voltaria, aí houve a grande decepção, e depois daquilo começa um grande movimento, onde surge a Igreja Adventista alguns anos depois de 1844. Ok? Bom, então fica evidente pelo quadro que vemos lá de Daniel que é fim. É tempo de guerra, Mateus 24, 6 a 7, é tempo de terremotos, Lucas 21, 11, é tempo de momentos difíceis que a terra vive, 2 Timóteo 4, 1 a 2, tá? É tempo de apostasia religiosa, muita gente abandonando as igrejas, um nível de apostasia mais alto do que nunca vimos antes. Hoje nós temos uma estatística mundial da Conferência Geral que mostra que, entre os jovens, nós temos perdido o mesmo número de jovens que ganhamos, estamos perdendo. E que não temos mais jovens, praticamente. A quantidade de jovens é mínima. E que a igreja vai ter que se reinventar para ganhar os raros jovens que houverem no mundo e para atender a uma população velha que, nesses últimos dias, vai fazer parte enfática da igreja cristã geral, não somente da igreja adventista. Tá? E também é tempo de pregação do evangelho, do reino, como nunca antes. Mateus 24, 14. Vocês sabem que todos esses sinais, Jesus disse que eram claros, que anunciavam o tempo do fim, mas ainda não seria o fim dos tempos. Por quê? Porque o que faltaria para isso seria a pregação do evangelho a todo mundo. Quando a todo mundo for pregado o evangelho, então virá o fim. Ainda não é o fim quando essas coisas acontecerem. Foi o que Jesus disse, ok? Bom, por isso que eu achei que vale a pena a gente pensar um pouco sobre como está, então, a pregação do Evangelho. Já que Robson, Semei e eu, né, a gente também estou procurando seguir um pouquinho a sombra deles ali, abordando um pouco da questão profética. Vamos pensar agora juntos sobre como é que está essa pregação, porque é o sinal que a gente espera para terminar tudo. Então, vamos lá. Número de idiomas usados no mundo hoje são quase 8.000 idiomas, são 7.351. Isso é Sociedade Bíblica Brasileira, a fonte, ok? Luiz Saião, um teólogo, ele diz o seguinte, que em nosso século, pela primeira vez, o evangelho pode alcançar toda a terra habitada, mas ainda não alcançou. Então, é interessante sabermos disso. Por quê? Isso vai depender da nossa disposição de agir de modo interativo, tá? Ou do modo físico, presencial. Mas, contanto que o evangelho seja pregado. Porque se a gente bota fogo na fogueira,
e aceitar o poder do Espírito Santo, não vai demorar muito, porque esse é o sinal principal que falta para Jesus chegar. Né? Bom, aí eu achei interessante a gente voltar um pouco para o tempo de Jesus. Na sua época, nós tínhamos 300 milhões de habitantes. E esse mundo com 300 milhões de habitantes foi evangelizado no século I. Colossenses 1, verso 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos acovardardes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, apóstolo Paulo, estou feito ministro, ok? Paulo está afirmando aqui que o evangelho, na época dele, foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Imagine 12 homens, incluindo o Espírito Santo, e mais milhares de pessoas que ele ganharam, pregando o evangelho em todo o mundo. E, escutem bem, a ideia aqui não é batizar. Não é batizar. É pregar o evangelho. Que nessa pregação do evangelho, muitos vão aceitar e muitos não vão aceitar. Mas o sinal não é o batismo, não é o povo todo se batizando. O sinal é o evangelho ser pregado ao mundo inteiro. Vamos já fazer uma avaliação sobre isso na contemporaneidade. Por enquanto, eu estou ali na época de Paulo, mostrando que com 12 homens e a sua influência, Deus alcançou o mundo inteiro naquele século I. Por isso que Paulo chegou a pensar que Jesus viria em sua época. E os discípulos também. Paulo chegou a dizer: nós, os que ficarmos vivos, seremos levados nas nuvens para o céu, arrebatados para o céu. Isso não aconteceu, porque ele pensava que era ali. Ok? Bom, Daniel 12, 3 diz o seguinte: é uma expressão para a gente entender como é que aqueles homens viviam naquela época e como nós vamos ter que viver no fim, para a gente alcançar esse resultado final. Olha o texto de Daniel 12, 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Diga amém. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, gente, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Eles receberam o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles. E nós estamos aguardando também o derramamento do Espírito Santo. Do mesmo jeito que o Espírito Santo está se retirando aos poucos da terra, o seu Espírito também está sendo liberado aos poucos, já hoje, nesses dias. E vai chegar o momento da plenitude. E aí acaba o Evangelho e Jesus volta. Então é isso. Os que são sábios têm uma postura diferente. Esses que são sábios, que Daniel fala aqui 12:3, ele está aplicando a turma da Idade Média, Lutero, Calvino, Zwingli, John Banner e todos aqueles heróis que foram os sábios da época, que anteciparam a pregação dos três, a pregação tríplice dos anjos, dizendo: caiu Babilônia, saíamos dela. É por isso que eu sempre estou falando da perspectiva do pastor Zé Carlos Ramos, da profecia inaugural, realizada e consumada. Ok? Então, ali em Daniel, já houve uma espécie de profecia inaugural do sai dela, povo meu. Ok? Que foi ali que surgiu as novas igrejas protestantes em protesto, né? Desculpem a redundância, contra aqueles ensinos do sistema papal de sua época. Então, vamos brilhar, gente. Né? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Diga amém, meus queridos, que Deus seja louvado. Ô tio, tem uma pergunta de Ivana, que ela colocou no chat. Ela perguntou o seguinte: Daniel 1,7. Daniel e os amigos dele foram mudados os seus nomes. Mudou de Daniel para Belsazar, e Ananias para Sadraque, Misael para Misaque e Azarias para Abednego. Aí ela está perguntando por que mudou o nome deles, por que não ficaria o nome original. Essa pergunta eu já respondi nos estudos passados. É só dar uma chegadinha lá, porque esse estudo de hoje é bem longo, mas eu posso dizer o seguinte:
é que os babilônicos não queriam manter esses homens que eram homens da corte com o nome hebraico. E por isso alterou o nome de cada um para o nome babilônico. E cada um daqueles nomes tem um significado, tanto no hebreu quanto na língua babilônica, na língua caldeia. Então, dê uma olhadinha lá que você vai ver a razão por que os nomes deles foram mudados. Tá? Era uma espécie de humilhação que eles impunham aos seus liderados, né, aqueles a quem eles se submetiam, e também para a honra em relação ao cargo que eles tinham como função. Beleza? Está na lição número 1, Lito. Na lição número 1. Isso. De Ela qualquer fez... maneira, eu já antecipo aqui, Daniel, ou Matheus, para a gente segurar um pouquinho as perguntas para o final. Aí a gente Ela fez todas. outra pergunta aqui, mas ela vai ficar só para o final, porque ela tem outra. Segura para o final, beleza? Para a gente não sair do contexto desse tema de hoje. Vamos embora, mas eu respondo daqui a pouco, tá? Vamos lá. Em 2019, a população que a gente tinha no mundo era de 7,7 bilhões de pessoas. Ok? Com 7.351 idiomas. O desafio é grande. Mas veja em que pé nós estamos em 2019. 5,6 bilhões de pessoas já têm acesso à Bíblia completa. Ok? Em 694 idiomas. 805 milhões têm acesso ao Novo Testamento, em 1.557 idiomas. E 411 milhões têm acesso a algumas partes da Bíblia, em 1.129 idiomas. Ok? 6,8 bilhões de pessoas no mundo já tiveram acesso à Bíblia em 3.380 idiomas, ou seja, 89% da população mundial. Não estamos tão longe. Faltaria o quê? Cerca de 11%, 12%. Lógico que isso, para a população total mundial, é muita coisa. Mas nós podemos chegar lá imbuídos pelo Espírito Santo. Tá? Aí vem 11%, menos de 1 bilhão, ainda não tem acesso à Bíblia, ok? E muitos povos nesse percentual falam mais de um idioma, ok? Bom, os quase 4.000 povos que ainda não possuem uma Bíblia têm a sua maior concentração em poucos países. Então, assim, não é tanto que a gente precisa alcançar, porque a maioria deles está em poucos países, ok? Como é que é essa variedade de línguas hoje? Então, nós temos, vocês terem uma ideia, Papua Nova Guiné, 820 idiomas diferentes. Indonésia, ou dialetos, 707. Nigéria, 526. Índia, 454. Estados Unidos, 422. China, 300. México, 289. Então, somente nessas 7 nações, há mais de 3.500 idiomas. Agora, eu separei por aqui, eu não vou citar os nomes, mas você vai apreciar essa informação na trilha. Os 50 países de maior perseguição são os países com maior dificuldade para penetração. Países com tolerância zero. Pregou lá, está correndo o risco de ser morto, torturado, dado fim à pessoa. Tá? E eu me lembro aqui que meu irmão Robson esteve em um desses países aqui, eu não me lembro bem o nome, mas eu sei que está aqui no meio, que ele ia pela madrugada colocar mensagens no correio, na caixa de correio da turma, correndo o risco de ser pego, preso ou morto. Tá? Então, aqui eu tenho... Oi? Foi no Níger. No Níger, que ele esteve? Janela 1040. Muito bem. Ok. Ele teve aí em outro lugar, se não me engano, foi na Tunísia também, onde a coisa é bem perigosa. Isso, e aqui eu tenho... Tunis. Tunis? É. Acho que não, velho. Acho que é a Tunísia. Mas tudo bem. Sim, Tunísia. Isso, ok. Então, eu tenho aqui a lista dos 50 nomes. Vocês deem uma olhada depois que vale a pena, tá? Bom, vamos ver um estudo aqui
Josué Project, que é a fonte de onde eu teria esse material, que mostra a escala para definir o nível de penetração do evangelho nos países. Então, vamos lá. Quando um grupo tem mais de 10% de cristãos, então ele é considerado significativamente alcançado. Ok? Cristãos ativos. Ok? Aqui no Brasil, por exemplo, tem muito mais do que 10%. Então, o Brasil é um país considerado alcançado já. Lógico, tem muita gente ainda que não se entregou a Cristo, tem muita coisa para lutar no Brasil. Mas é considerado um país alcançado. Tá? Entre 2% a 9% é parcialmente alcançado. Okay? E quando o povo tem menos de 2% de crentes ativos, como é o caso da Índia, tá? Aí é considerado um país não alcançado. E aí é onde eu digo, nós temos poucos países, mas com um nível de resistência muito maior e de tolerância muito maior, ok? E também com um número de dialetos muito maior, ok? Então, quais são as potencialidades que temos hoje apontadas simbolicamente por Daniel, né? Pelos homens sábios que ele falou, que resplanderão como o sol, ok? Os meios que podemos utilizar. Aí vem evangelização pessoal, presencial, TVs, rádios, internet, interatividade as mais diversas, ok? Redes sociais, canais de YouTube, podcast, Bíblia online, e-books, WhatsApp e outros meios de comunicação. Alternativas clandestinas, que foi o que Robson usou nesses países de tolerância zero, ok? E aí vem o texto de Daniel 12, verso 10, que eu retomo, que diz o seguinte: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, aqueles que estiverem vivos nessa época difícil, no tempo de angústia, qual nunca houve antes, serão embranquecidos, serão provados, mas serão levados para viver com Cristo para sempre. A porta da graça, como eu já disse, e Ellen White também confirma, ela já está se fechando. Apocalipse 22, verso 11 e 12 diz: continue o injusto fazendo injustiça, o imundo sendo imundo, continue na prática da justiça o justo, o santo continue a santificar-se, e eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E Amós 8, 12 diz: andarão de mar em mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então, esse é o tempo muito próximo desse momento que nós vivemos. E assim, é triste perceber a letargia, a mornidão da igreja. Na verdade, nós vivemos hoje, nós somos hoje a igreja de Laodiceia. Nós, cristãos gerais, e como laodiceano, temos a mornidão como característica fundamental. Tem jeito de ser diferente no meio da Laodiceia? Tem. Porque Deus recomendou que fosse comprado colírio para ungir nossos olhos, vestiduras brancas para cobrir a nossa nudez e ouro provado no fogo. Quer dizer, quem tiver esses três atributos estará no meio do remanescente. O povo de Deus é como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Então, em meio a toda essa característica que acabamos de viver, de iminência do final dos tempos, nós temos um povo fraco, débil, crente de Nutelas, frágeis, sem raiz. Há pouco tempo, acho que o pastor Borges, né? Flávio Borges, falou das sementes, aquela parábola, né? E falou desses crentes que não têm raiz, que infelizmente são a maioria de nós. E Ellen White, referindo a esse tempo e a essas pessoas, no livro Serviço Cristão, página 35, ela diz: o verdadeiro espírito missionário desertou das igrejas que fazem tão alta profissão de fé. O verdadeiro espírito missionário desertou
dessas igrejas cristãs que fazem tão alta defesa da profissão de fé. Então, segundo o site Gospel Prime, o evangelho foi pregado em todo o mundo. Com o avanço tecnológico e com o poder do Espírito Santo no adorador, o evangelho pode alcançar a terra toda a qualquer momento. Quem crer nisso, diga amém. Então, só depende da gente. O canal de Semei já tem uns 30 mil, o do Robson já tem uns 40 mil. Cabe mais gente, pela graça de Deus. Corrigindo, 38 mil e 50 mil. Eita, coisa linda, viu? Que Deus seja louvado e que o evangelho seja pregado por essas vias e outras vias e pelos canais presenciais que somos nós, condutos do Espírito Santo, né? Bom, eu termino com o texto de Mateus 14, 29, daquela experiência de Pedro, né? Quando Jesus lhe disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Esse é o convite final que eu quero fazer a todos vocês que assistiram esse curso de Daniel, do capítulo 1 até o 12, hoje é o último. E nesse último estudo, eu quero convidar vocês. Vejam como a vida de Daniel foi um verdadeiro mar revolto, não é? Jesus convida a gente, quando a gente desce as águas, e eu convido muitos de vocês que estão me ouvindo a descer as águas, a receber o batismo do fogo e da água, né? Como Jesus recebeu. Por isso ele disse aos discípulos Tiago e João, vocês não sabem o que estão me pedindo. Vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou e beber o cálice que eu estou para beber? Ele se referiu ao batismo da água e do fogo, sem o qual, segundo ele mesmo, não entraremos nem veremos o céu. Então, descer nas águas e receber o batismo do fogo é viver a aventura, é sair pelos mares da vida, encontrando ondas e tempestades e não desistir, ir em frente. Foi isso que Pedro fez. Ele acreditou na palavra de Cristo. E ele desceu do barco e andou sobre as águas. E Cristo chama a mim e você hoje para andar sobre as águas. Aí quem sabe você vai dizer, mas pastor, você não sabe o que você está dizendo, você não me conhece. Minhas lutas, minhas dores, meu sofrimento, minha fraqueza. A minha fé é pequenininha. Eu quero lhe animar com a sua fé pequenininha. Eu quero lhe lembrar da bronca, do carão, né? De Jesus em Pedro, porque ele andou sobre as águas, mas tirou o foco de Jesus. Você para andar nas águas, enfrentar os mares da vida, não pode tirar o foco de Jesus, que você afunda e desanima. Ele tirou o foco e começou a afundar. Levou logo a primeira bronca, né? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Só que esse homem de pequena fé, com a fé pequena, identificada por Cristo, ele andou sobre as águas. Se você tem uma fé ainda que pequena, você pode andar sobre as águas e viver a aventura que Deus tem separado para você. Então, como é que você vai conseguir isso? 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passam, e eis que tudo se fez novo. Apocalipse 21:7, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele lhe será por filho. Eu e vocês somos mais que vencedores, porque nós somos filhos e herdeiros de Cristo Jesus. Segure a sua coroa, para que ninguém tome da sua mão. Satanás é um inimigo vencido. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Logo estaremos de braços com Jesus, ouvindo a sua voz nos dizer, vinde, bendito do meu Pai, para possuir como herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Se você crê nisso, assume essa missão e quer entrar nesse lugar, olhe comigo agora, feche seus olhos. Obrigado, Pai amado e querido Deus. Louvado seja o teu santo nome, porque nos dá condição de sentar, de separar tempo, de estudar profundamente, partilhar com esse grupo lindo, com essas pessoas, milhares que estão pela internet, acompanhando esse movimento que criamos aqui na sala bíblica da família Gondim. Muito obrigado por essa família, pela dádiva que tens dado a ela, pelo sofrimento que temos sentido e passado, mas também pelos milagres, pelas bênçãos, pelas alegrias que temos tido em nos colocar em tuas santas mãos, nos permitir que nos eleve a uma atmosfera santa e pura,
onde as dicas correndo do teu amor possam fluir por nossa alma. Consagra-nos, Pai amado, nesse momento. Dá-nos o batismo e a unção do teu Espírito e nos prepara para que, nesses dias, possamos passar aprovados por ti, para logo, logo receber em tuas mãos a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor.